Fator Político BR hoje entrevista o senador Flávio Bolsonaro. Obrigada pela sua participação hoje aqui conosco, senador. E a gente já abre essa entrevista perguntando a respeito desse pedido de impeachment que deve ser protocolado contra o ministro Luiz Roberto Barroso. O que motiva esse pedido? Olha, em primeiro lugar, lamentar a fala dele num evento público e com ampla divulgação pela mídia, pelas redes sociais, sobre a fala dele de que derrotamos o bolsonarismo. Derrotamos de que forma? Quando é que começou isso? Porque tem um histórico do ministro Barroso, no TSE ainda, enquanto ele integrava aquela corte, que ele veio para a Câmara dos Deputados para trabalhar contra a PEC do voto digital com comprovante impresso. E em função da vinda dele aqui, muitos parlamentares se sentiram até ameaçados, um constrangimento, e houve mudanças por parte dos líderes de partidos, das indicações dos deputados na comissão especial que acompanhava isso na Câmara. Houve uma grande mobilização para derrubar algo que nós só queríamos que desse mais segurança ainda, mais uma camada de segurança para o processo eleitoral. Então, quando ele vem a público, no evento da UNE, e é uma atitude também incompatível de um ministro do Supremo Tribunal Federal e fazer militância política dentro de uma agremiação estudantil claramente com viés de esquerda. Então, acho que ele infringe ali itens da lei de responsabilidade, a lei 1079, mais especificamente o artigo 39, os incisos 3º e 5º também, porque ele claramente teve uma atuação político-partidária. E isso, óbvio, leva muitos brasileiros, melhor dizendo, a, no imaginário, pensarem, olha, como é que esse cara derrotou o bolsonarismo? Sei que ele votou no Lula, todo mundo sabe, faz parte dele, como cidadão, escolher o seu candidato preferido. Agora, ele, enquanto ministro do TSE, tomou decisões, trabalhou contra pautas que seriam importantes para o fortalecimento da democracia, no meu entendimento, essa PEC a que eu me referia. E deu decisões também no Supremo contra o governo. Quer dizer, ele trabalhou desde quando, de que forma, para tirar o que na cabeça dele, eu acho um pensamento completamente enviesado e errado, ele tenta adjetivar Bolsonaro de várias coisas que nós entendemos que quem faz hoje é o presidente Lula, de perseguição à imprensa, de censura à liberdade de expressão, de uso da máquina pública como a Polícia Federal para perseguir adversários políticos. Então, eu acho que ele errou muito feio e não tem justificativa que ele dê que vá convencer alguém de que ele, de alguma forma, atrapalhou, sim, não só o governo Bolsonaro, como as eleições de 2022. Sem contar essa última declaração, também em um evento fora do país, em que ele disse que o STF é um poder político. Ele admite isso, né? Sim, você soma todas essas peças do quebra-cabeça e você vê que está completamente fora da casinha. Porque o Supremo não é e não deveria ser um poder político. É igual a gente falar agora também que a gente, por equivalência, pode dizer que o poder legislativo é um poder que revê decisões do judiciário. Como é que o Supremo reagiria a isso? Então nós temos que voltar à normalidade. As pessoas que diziam que iam pacificar o país estão botando cada vez mais lenha nessa fogueira e dando razão àqueles que desconfiam do resultado das eleições. Então acho que o Barroso tem sim que passar por esse processo. Eu tenho certeza que haverá um grande número de deputados e senadores assinando esse pedido de impeachment e nós vamos trabalhar para que não seja mais um engavetado aqui no Senado. Senador, e como é que o senhor avalia a gestão do governo Lula após esse embarque aí do Centrão no governo e a destinação de emendas bilionárias? Olha, eu acredito muito no amadurecimento do senso crítico do eleitor. Hoje em dia não dá para fazer mais como o Lula fazia lá em 2003, de comprar parlamentar, como foi relatado à época em vários inquéritos e processos, até com mala de dinheiro, para que votações tivessem sucesso aqui conforme o interesse do governo Lula. Então, um governo desastroso. Eu não acredito que há esse embarque de centrão no governo Lula. São votações pontuais em que há uma negociação ali de se tentar tirar vantagem no governo em troca do voto. Eu acho que isso não é republicano. E a população está enxergando isso e o processo de depuração se faz a cada eleição. Então nós já vamos ter eleição em 2024, onde eu acho que o eleitor vai estar atento a isso, a esses parlamentares que estão submetendo
a esse tipo de procedimento aqui no Congresso, quando apoiarem um prefeito, o eleitor vai saber, não, está apoiado por aquele deputado, por aquele senador que agiu dessa forma, não concordo, não vou votar em quem ele está indicando. Então, e em 2026, acho que esse processo é ainda mais importante, porque aí sim nós vamos tratar diretamente daqueles que estão aqui tentando a reeleição e dando oportunidade também a novos nomes. E o governo está sendo desastroso em todos os aspectos, está surfando naquilo que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer de ajustar a máquina pública, de reduzir despesas. Mesmo com pandemia, o Brasil teve inflação menor do que os Estados Unidos, teve crescimento maior do que o da China. Então, se alguém tem a capacidade de, em crise, gerir bem o país como geriu o presidente Bolsonaro, imagina em condições normais. E o retrato da falência desse governo é exatamente o último exemplo, em que ele acaba com as escolas cívico-militares, né? Um programa que deu certo e continua dando certo, com índices de aprovação, de redução de evasão escolar, de redução de agressão a professores. Então, aqui há filas de pais, não só militares, mas também pessoas carentes que buscam essa educação. E o governo vem e acaba por ódio, por perseguição, por vingança, como se fosse, isso aqui é uma coisa do Bolsonaro, eu vou terminar e que se lixe aquelas crianças e adolescentes que se beneficiam desse importante programa. O efeito prático, graças a Deus, é que vários governadores estão anunciando que não só vão manter o programa de escolas cívico-militares, como vão ampliar. E qual que é a missão aqui do Senado em relação à reforma tributária que deve ser aí votada até outubro, salvo me engano? Olha, a nossa missão é sim tentar aprimorar essa reforma tributária, algo que começou com o governo Bolsonaro, que nós apoiamos. Só que a diferença é que os 3 tripés dessa reforma tributária que está tramitando agora, que chegou agora no Senado, é a simplificação tributária, com que nós concordamos, e os outros 2 pontos nós não concordamos da forma como estão, que é o aumento de carga tributária, que é o que vai acontecer em especial com o setor de serviço, a perseguição ao agropecuária, né? E também a centralização de poder aqui na União, quando nós sempre defendemos a descentralização, a autonomia de estados e municípios. Então são esses 2 últimos pilares que nós vamos tentar aprimorar aqui no Senado, mas do jeito que foi aprovado na Câmara, naquela correria, sem ninguém conhecer o texto, e com a possibilidade de criação de novos impostos por parte, né, dos estados e municípios. Isso vai na contramão da simplificação tributária e na redução de carga tributária. E nós vamos trabalhar aqui para que esses pontos sejam aprimorados, para depois ver como é que nós vamos nos posicionar. Tá certo. Bom, vamos mudar de assunto agora e falar a respeito do julgamento do TSE, né, que tornou o Bolsonaro inelegível por 8 anos. O senhor acredita que é possível reverter esse resultado? E qual que é a missão do ex-presidente nesse momento? Olha, óbvio que é um julgamento completamente injusto, parcial. Eu lamento, mais uma vez, que o judiciário, nesse caso especificamente, tenha se tornado um poder político, porque foi o que aconteceu, uma vingança. Eu não gosto do Bolsonaro, eu vou arrumar qualquer coisa para condená-lo. E o primeiro presidente na história que fica inelegível, sem ter cometido nenhum ato de corrupção, como aconteceu no passado. Então tem vários recursos ainda. Isso ainda vai ter recurso dentro do TSE, vai ter recurso ao Supremo Tribunal Federal. E vamos aguardar como é que o tempo vai mudando a dinâmica da política e a correlação de interesses aqui no jogo do poder em Brasília, para sabermos como vai chegar o presidente Bolsonaro em 2026, se vai continuar na condição de inelegível ou se essa injustiça vai ser desfeita. E eu peço a Deus e vamos lançar mão de todos os recursos para que seja desfeita essa decisão. E hoje ele exerce um papel de liderança, né? Por mais que queiram acabar com o bolsonarismo, eu lamento informar que não terão sucesso, porque o presidente Bolsonaro, junto com Olavo de Carvalho e outras lideranças, tiraram a direita realmente de dentro do armário, porque antigamente se tinha vergonha de falar que era de direita, hoje as pessoas têm orgulho de falar: eu sou conservador, eu sou de direita, e isso ninguém vai mudar. E gerações aí vindo, já ainda nos bancos escolares, entendendo toda essa queda de braço de poder e se sensibilizando com o Bolsonaro pelas injustiças que ele está sofrendo. Então, eu tenho certeza que, se Bolsonaro for candidato, ele vai ser o próximo presidente do Brasil, e se porventura acontecer de não ser o candidato, nós vamos tirar o PT do poder sim em 2026. Agora, senador, além de senador, o senhor também é filho do ex-presidente, né? E acompanhou os 4 anos de mandato. Como foi acompanhar esses ataques diários, né? Todo dia
você abrir ali os sites, várias manchetes, né? Acordar todos os dias combatendo essas narrativas. Como é que foi estar dentro disso? Não foi muito difícil, né, mas acho que a gente fez um trabalho razoável. Eu acho que parte da grande mídia também que adotou uma estratégia de invisibilidade do presidente Bolsonaro quando as notícias eram favoráveis a ele. Né? Vocês vão lembrar que o título das matérias eram o governo central fez uma coisa boa, o governo federal fez uma coisa boa. Aí quando tinha uma notícia negativa, ou quando eles transformavam tudo em notícia negativa, de todas as formas tentavam vincular o nome de Bolsonaro, apesar de muitas vezes não ter nenhuma relação com ele, né? Um assessor do primo do irmão de Bolsonaro é suspeito de cometer tal coisa errada. Né? Então, obviamente que isso pega numa parte da população que acaba acreditando, né, que o ditador é o Bolsonaro, não é o Lula agora, que quer censurar todo mundo, que persegue adversários políticos, que quer fechar empresas de comunicação. Quem perseguia adversários políticos era o Bolsonaro, na verdade quem persegue hoje é o Lula, quem é aliado de ditaduras não é o Bolsonaro, quem é amante de ditaduras não é o Bolsonaro, é o Lula, e tudo isso a gente foi censurado de falar, inclusive durante a campanha eleitoral. Então houve sim toda essa mobilização para desqualificar o Bolsonaro e, assim, em parte foram bem sucedidos, porque uma parcela grande da população foi enganada por essas fake news que eram trazidas eram bombardeadas todos os dias na cabeça da população. Foi difícil, mas eu acho que Deus sabe o que faz, tudo no tempo dele, e eu tenho a convicção que o tempo vai mostrar que o Bolsonaro sempre teve razão e foi o melhor presidente do Brasil que nós já tivemos. Só lembrando, durante a pandemia, então, nem se fala, né? A questão das vacinas, agora, por exemplo, saiu estudos e até está na bula da vacina da Janssen, falando que pode causar a síndrome de Guillain-Barré. Sim, essa sempre foi a preocupação do Bolsonaro. Ele me ensinou na política, Flávio, nunca dê algum voto, tenha alguma ação pensando na consequência de voto que aquilo vai te dar. Siga as suas convicções. E o presidente Bolsonaro pagou um preço por ser responsável de alertar a população dos riscos colaterais que poderiam advir dessa vacina. Né? E hoje a gente está vendo que, mais uma vez, o tempo está mostrando que o Bolsonaro tinha razão. Porque existem efeitos colaterais, houve explosão de casos de problemas cardiovasculares, quem tem problema no coração, e não teve nada de diferente que aconteceu nos últimos 20 anos, a não ser a vacinação. Enfim, atletas de alto rendimento, em quantidade muito maior agora, tendo também efeitos colaterais, que muitos têm preocupação, têm medo de afirmar que foi por causa da vacina, mas tudo indica que foi por causa dela. Então as consequências vão surgir aí até 2025, como diziam as bulas das vacinas. Que os efeitos só vão poder ser percebidos dentro de 4, 5 anos. Se a gente está falando de uma vacinação ali do ano de 2020, 2021 e até hoje, a gente ainda vai ter, infelizmente, sentindo na pele as consequências disso tudo. Né? E o Bolsonaro avisou e foi condenado por isso. Mas, enfim, eu acho que, mais uma vez, é tudo no tempo de Deus, até remédios aí que a gente falava muito, que tinha a possibilidade de funcionar de forma preventiva, como a ivermectina. Hoje estudos também já mostram que elas... Medicamentos vendidos nos Estados Unidos agora com essa composição, ivermectina e cloroquina. Medicamentos que hoje a ciência está mostrando que tem uma efetividade na prevenção à Covid. E, enfim, na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados lá feridos, quando acabou a guerra, eles não tinham mais o soro, né, para fazer ali o real combate aos ferimentos, às hemorragias, e usaram água de coco. Né, e naquele tempo não tinha comprovação científica, mas funcionou e salvou muitas vidas. E agora vamos ver quem são os genocidas de verdade que criminalizaram medicamentos que poderiam sim ter evitado milhares de mortes. Verdade. Agora, articulações políticas. 2024 tem eleições municipais, 2026, né? A gente tem essa expectativa. E o senhor vai permanecer no Senado ou pretende pleitear alguma vaga aí, ou no ano que vem, em 2026? Como é que estão seus planos? Não, o Bolsonaro democraticamente tirou a possibilidade de eu ser candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Eu, como sou fiel e leal e obediente, obviamente sigo o que ele determinar. Então não sou candidato a prefeito do Rio, mas é uma eleição
importante, já que é no nosso estado. E o presidente Bolsonaro já anunciou para todo mundo e tem demonstrado que vai entrar de cabeça nessas eleições municipais no Brasil todo, onde for possível ele estar junto no palanque ou pedir voto para determinado candidato e fazer muitos vereadores e prefeitos, é a nossa expectativa, a nossa estratégia, para que nós tenhamos uma base ainda maior para as eleições de 2026, quando nós vamos tirar o PT do governo federal, porque a população não aguenta mais ser massacrada, não aguenta mais perder direitos, não aguenta mais pagar tantos impostos como quer fazer o atual governo, né? Não está nem aí para a classe média, se acha no direito de determinar quantas televisões uma pessoa pode ter dentro da sua casa, né? Fala que o brasileiro tem que mudar o hábito que está gastando muito desnecessariamente. Então, você vê a mentalidade da pessoa de se achar no direito de interferir na vida das pessoas, na vida do contribuinte, como se ele soubesse o que é melhor para cada um e não cada um tivesse autonomia para decidir o que é melhor para si. Então eu tenho certeza que nesses 4 anos a máscara dele, para quem ainda não percebeu, né, que para a gente já tinha caído há muito tempo, quem ainda acha, acredita nas falsas promessas dele, que vai chegar no 2026, vai continuar não conseguindo comer picanha como ele prometeu, a cerveja vai ficar mais cara com essa reforma da reforma tributária, os alimentos tendem a ficar mais caros também, da forma como está redigida a reforma tributária. Nós vamos ter ali um apoio maciço para que o Brasil retome o caminho da prosperidade como começou com o Bolsonaro. Senador, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele parece ter ficado bem incomodado com o discurso do seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, no evento, na manifestação pró-armas aqui em Brasília, devido a uma comparação que ele fez, né, de professores doutrinadores com traficantes. Inclusive pediu para investigar não só o deputado, como quem participou dessa manifestação. O senhor percebe que esse é um tipo de movimento da esquerda, até mesmo para tentar minar as manifestações populares, para que as pessoas fiquem com medo de manifestar? Sim, é uma tentativa de intimidação. O ministro da Justiça usando a máquina pública, a Polícia Federal, para perseguir adversários políticos, como se não tivesse nada mais importante para fazer. Vai ficar agora assistindo vídeos aqui na internet para avaliar os discursos de um parlamentar, né? A Constituição nos garante a imunidade parlamentar para isso, para defender os nossos pontos de vista. E é óbvio que, no meu ponto de vista, um professor doutrinador em sala de aula é muito grave, porque o aluno é obrigado a ir para lá. É diferente até do traficante, porque o usuário de droga, né, o viciado, ele não é obrigado a ir na boca de fumo comprar droga do traficante. Ele vai lá porque quer. As crianças em sala de aula não. Elas são obrigadas a ir à aula. É importante que elas vão às aulas, agora não pode ter professor ameaçando, constrangendo, baixar a nota de aluno, se o entendimento dele sobre determinada matéria não for o mesmo entendimento do professor doutrinador. Então, é sim muito grave, eu acho que é uma espécie até de sequestro. Você tira a autonomia dos pais sobre os seus filhos e obriga que o professor possa fazer lavagem cerebral dentro de sala de aula, ao contrário daquilo que os pais pensam que é melhor para os seus filhos. Então eu tenho certeza que ele tenta fazer isso para intimidar, mas não vai acontecer. Inclusive eu estou entrando, já está pronto, entrando hoje, com a representação contra o ministro da Justiça na Procuradoria-Geral da República, por abuso de poder, exatamente por estar usando a Polícia Federal como um órgão de perseguição política. Agora, e a CPMI do 8 de janeiro, senador? Quando é que as imagens do circuito interno aqui do Congresso, do Ministério da Justiça, quando é que essas imagens serão liberadas? Olha, muito em breve, espero eu, porque foi aprovado na última reunião da CPMI exatamente isso, o acesso a essas imagens das câmaras do Ministério da Justiça, aqui do Congresso Nacional, para que a gente possa identificar realmente quem são aqueles que promoveram os atos de vandalismo, para ter uma noção de qual foi ali a dinâmica do dia do ministro da Justiça, que, no meu ponto de vista, falhou, prevaricou, se omitiu, retardou o uso, por exemplo, da Força Nacional para ajudar as forças aqui do Distrito Federal, para evitar que os depredadores chegassem até os prédios dos 3 poderes. Vão estar também aprovado o requerimento lá, para nós sabermos o plano de voo do Lula nas vésperas do dia 8, porque tudo indica que ele sabia de tudo antes e saiu aqui do Palácio do Planalto de propósito para facilitar a invasão desses depredadores.
Enfim, tem diversos requerimentos muito importantes que foram aprovados ali, que vão nos ajudar a mostrar para a população que se pessoas erraram, tem que ser condenadas, responsabilizadas individualmente na medida do que fizeram ou deixaram de fazer, e não em bloco de 1.000, de 1.300, como está acontecendo hoje. E essa narrativa de que o Bolsonaro queria golpe vai por água abaixo. Pois é. Bom, senador, eu tenho uma informação aqui que o senhor destinou 3 milhões de reais em verbas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro para adquirir 500 novos fuzis. A polícia no Rio, a gente sabe que enfrenta, né, uma verdadeira guerra, um exército de bandidos fortemente armados. Só que a gente percebe que a bala que atinge o inocente sempre é da polícia e não dos traficantes, dos bandidos. Eu sempre procuro destinar uma parte grande das minhas emendas parlamentares para as forças de segurança do Rio de Janeiro. Então, a Polícia Civil estava precisando desses fuzis novos, 500, inclusive, eles vão servir ali, vão ser destinados em parte para as delegacias de atendimento à mulher, para que tenham mais instrumentos ali, mais segurança, para evitar, para combater esse tipo de crime, de agressões e ameaças às mulheres. O governador Cláudio Castro prontamente atendeu a esse meu pleito e foi muito bem recebido também pelas delegacias de atendimento às mulheres, mas também destino na saúde dos nossos policiais, ao Centro de Fisiatria e Reabilitação, a projetos lá que tem de evitar suicídios de policiais. Então a gente sempre busca direcionar as nossas emendas para eles, porque se não fosse eles, a gente não tinha nem o direito de ir e vir. Esses que no Rio de Janeiro que hoje estão sofrendo por causa de uma ação do PSB, o partido do ministro da Justiça no Supremo, que dificultou, a DPF 635, que dificultou muito, quase inviabilizou a atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas, de armas, de organizar operações contra assaltos, roubos de carga, assaltos, uma série de crimes estão cometidos no Rio. E a consequência prática disso foi que criminosos do Brasil inteiro acabaram indo se refugiar no Rio de Janeiro porque entenderam que lá eles teriam menos repressão por parte da polícia. Então está tudo errado e eu vou estar sempre do lado dos nossos policiais. Eu já subi morro, inclusive, para evitar que reconstituições de crimes em operações da polícia resultassem em condenação sumária e injusta a policiais. Então, na defesa deles, eu estou sempre disponível. E é isso, a imprensa pinta um quadro errado que acaba criminalizando os nossos policiais como se a culpa fosse dos policiais de ir lá cumprir um mandado de prisão de um traficante, um estuprador dentro da favela. Há a reação deles armada com fuzis de guerra, então nossa polícia tem que estar no mesmo patamar bélico, pelo menos, né? E as consequências, quem está pagando é o povo mais pobre, né? Que só queria ter o direito de ir e vir, deixar seu filho no colégio, numa creche e trabalhar, sem a preocupação de estar ali submetida à lei marginal de traficantes de drogas. Para finalizar o nosso bate-papo, eu queria saber do senhor se, durante esse período agora, se teve algum deputado ou senador da direita, do PL, que te decepcionou por algum posicionamento. Eu acho que a gente não... As nossas divergências, é normal que aconteçam, elas têm que ser resolvidas dentro do partido, de portas fechadas, sem exposição ao público, porque é normal. Você não vai ter um grupo de 150 parlamentares pensando exatamente a mesma coisa sobre todos os assuntos. Então, acho que cada um aqui dentro do seu papel está indo bem. Essa legislatura, eu acho que ela é melhor ainda do que a anterior. São pessoas engajadas, muitas com esse posicionamento ideológico muito consolidado, sabendo das bandeiras que nos unem de defesa da família, das religiões, liberdade de expressão. E eu não tenho um nome para falar aqui de alguém que decepcionou, né, atualmente. Agora tem aqueles, né, que vão ficando pelo caminho e, mais uma vez, a própria população enxerga isso e dá as respostas nas urnas, né, como aconteceu, né, com Joyce Halsemann, com Alexandre Frota, com Wilson Witzel, tantos outros que claramente usaram o Bolsonaro de trampolim para aparecerem, para se elegerem, e a partir do momento que não são atendidos em pleitos até às vezes não republicanos, viram inimigos, viram adversários e passam a nos atacar de toda forma e, por consequência, ajudando a esquerda. É que nem precisa ter o trabalho de ir para o embate conosco, nós parlamentares de direita. Mas aí eu deixo esse julgamento para a população. Muito obrigada.
Obrigada, muito obrigada pelas informações, pela sua participação hoje aqui conosco. Eu que agradeço, um abraço a todos e não vamos desistir do Brasil jamais. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.